Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando César e o assunto hoje é política de desenvolvimento de pessoas. O que é a política de desenvolvimento de pessoas, gente? Vamos ver o conceito. A política para desenvolvimento de pessoas é uma estratégia que visa capacitar e desenvolver habilidades aos colaboradores. Mas por que essa preocupação? O objetivo é fazer com que eles estejam cada vez mais preparados para o mercado, que está em constante mudança, se adaptando às novas tecnologias e maneiras de realizar o trabalho. Porque os funcionários, eles representam o principal ativo da organização e, portanto, é a partir deles que o negócio atinge o desempenho desejado para o crescimento sustentável. Nós vamos dar alguns passos que irão ajudar você a gerenciar pessoas e desenvolvê-las em vários aspectos para o rendimento esperado. Na verdade, são 7 dicas. Vamos lá. Primeira, comece com reuniões constantes. Faça reuniões com as equipes pelo menos uma vez por semana. E outra coisa, nessas reuniões apenas escute. Deixe que a equipe relate e analise o que realizou na semana anterior, as questões enfrentadas e o que precisa ainda ser realizado. Evite ao máximo tomar decisões por outras pessoas. Em vez disso, leve-as a assumir as responsabilidades necessárias para o desenvolvimento da organização. Ao final, incentive-as a traçar planos e estratégias para a semana seguinte. Segunda dica, defina objetivos individuais. Você precisa deixar claras quais são as responsabilidades individuais e como será medido o seu desempenho. Use uma ferramenta de fácil entendimento, por exemplo, 5W2H. Dessa forma, a pessoa poderá consultar com frequência os seus objetivos, revê-los e comparar com o seu desempenho. Cada um saberá claramente o que é esperado dele. Terceira dica é: forneça feedback. Será mais fácil que as pessoas aumentem seus rendimentos se receberem feedback. Diga ao colaborador o que espera dele, quais os resultados a serem alcançados e como ele está se saindo até então. O feedback é crucial para o desenvolvimento individual de cada membro da equipe. E lembre-se, elogie em público e corrija em particular. Quarto, incentive a participação em cursos e seminários. A participação em cursos e seminários continua sendo uma das formas mais eficientes de capacitar e desenvolver profissionais das mais variadas áreas e hierarquias. As aulas online estão aí para as organizações que não desejam arcar com altos custos para os profissionais que tenham dificuldade de locomoção para as localidades dos cursos. E o mais importante, apesar de ser negligenciado por 99% das pessoas, é que o conteúdo visto em sala de aula, viu gente, essa dica é para vocês, ou na tela do computador, seja exercitado de forma ativa pelo aluno, ou cairá no esquecimento. Fica a dica. Quinta dica, invista na comunicação dentro da empresa. Para solidificar a cultura do treinamento e desenvolvimento dentro da sua empresa, aposte em uma comunicação interna, aberta e eficiente. Numa pequena empresa, você pode designar alguém para manter um quadro de avisos atualizado com os conteúdos mais relevantes. Além de manter o público informado, aproxima as pessoas aos objetivos empresariais, deixando as informações transparentes. Sexta dica, respeite as diferenças e valorize as competências. A diversidade é uma grande aliada das organizações. Entretanto, sabemos que ambientes repletos de culturas, etnias, nacionalidades e personalidades distintas podem ser palco de atritos caso haja pessoas mal intencionadas. Portanto, é preciso ficar atento para sinais de discriminação
como assédio moral ou bullying. Condutas do tipo são nocivas ao desenvolvimento humano, além de desfavorecerem a produtividade da empresa e minarem o clima organizacional. Sétima dica: faça rodízio entre os postos de trabalho. Promover a rotação de áreas, também conhecida como job rotation, significa desafiar o profissional a sair da sua zona de conforto, a aprender habilidades novas, conhecer colegas de trabalho com os quais nunca tinha interagido antes e executar atividades que extrapolam o sempre a mesma coisa. Tudo isso faz com que o colaborador adquira uma visão macro do negócio e, por conseguinte, aprimore o desempenho de sua função de sempre. Os benefícios do desenvolvimento de pessoas nas organizações. Quais são? Atração de talentos. A empresa que investe no desenvolvimento de seus funcionários dispõe de uma vantagem em relação às demais. Na prática, isso significa que haverá uma redução de custos com recrutamento e seleção, de encargos pesados para rescisão de contrato e de treinamento de novos funcionários. Também haverá resultados cada vez melhores. Quando o trabalho de desenvolvimento de pessoas é colocado em prática, as atividades cotidianas se tornam mais complexas e passam a atingir níveis mais altos de sofisticação, aumentando assim a produtividade. A empresa alcança o reconhecimento como uma força de trabalho mais capacitada, podendo se posicionar de forma mais competitiva e renomada no mercado. E como elaborar um planejamento de treinamento e desenvolvimento, o famoso TID. O treinamento e o desenvolvimento são processos que objetivam promover e maximizar competências profissionais e pessoais para as tarefas de trabalho. Apesar de diferentes, ambos são aplicados nas corporações de forma integrada, para auxiliar no crescimento do colaborador e, consequentemente, no progresso da empresa. Para desenvolver o TID, é importante compreender o modelo estratégico corporativo, saber quais são as metas de aprendizagem e performance da força de trabalho, quando e como executá-los e avaliar os seus resultados. Para isso, nós temos uma norma NBR chamada NBR ISO 10015, ou 10015, ou 10.015, como queiram. Essa norma, ela traz diretrizes para treinamento. Ela tem como objetivo ajudar as organizações a tornarem seus programas de treinamento um investimento com retorno garantido. A norma diz que é conveniente que a organização defina a competência necessária a cada atividade que afeta a qualidade dos produtos e serviços, avalie a competência do pessoal para realizar a atividade e elabore planos para eliminar quaisquer lacunas de competências que possam existir. O que são processos de treinamento e desenvolvimento, ou TID? Segundo a ISO 10015, treinamento e desenvolvimento são dois canais de crescimento do profissional. Treinamento é agregar aprendizagem para o colaborador. Trata-se de um processo de curto prazo que tem como objetivo a aquisição de uma competência específica, orientado para o presente, tem como foco o desempenho imediato do cargo. Já o desenvolvimento é um processo mais amplo, que envolve o aperfeiçoamento profissional, aliado com a potencialização de competências pessoais, orientado para o futuro, tem como foco a carreira. Então, para ficar bem claro, gente, treinamento, desempenho imediato do cargo, é a curto prazo, aprender a executar determinada tarefa. Desenvolvimento é orientado para o futuro, tem como foco a carreira profissional. Ok. No geral, as empresas gostam de trabalhar os processos juntos, porque cada um oferece um tipo de melhoria para o profissional. O treinamento contribui para o conhecimento técnico e imediato,
enquanto o desenvolvimento é mais voltado para as competências de longo prazo e maturidade profissional. Como montar o planejamento anual de T&D? As empresas têm essa prática, elas têm um planejamento porque treinamento e desenvolvimento geram custos à organização, geram a necessidade de finanças, há uma necessidade de recursos financeiros para que isso aconteça. Então é preciso haver um planejamento anual para a realização de T&D. A NBR ISO 10015 traz uma ótima orientação para os gestores direcionarem os treinamentos na corporação. Primeiro, fazer um levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento. O levantamento de necessidades de treinamento, chamado de LNT, também é chamado de definição de necessidades de treinamento, ou DNT. Ele é um processo de diagnóstico. Nele, os gestores e outros profissionais de RH olham para a empresa e procuram responder algumas perguntas. Quais são as metas corporativas? Quais as competências prioritárias a serem desenvolvidas? Quais os problemas devem ser eliminados por meio de um treinamento? É comum, apesar de não ser legal acontecer, digamos assim, a empresa equivocadamente capacitar um funcionário em algo que não vai surtir efeito futuro. Então, traduzindo, é o famoso dinheiro jogado fora, não é? Então tem que ser feito esse levantamento para saber quais são as prioridades e necessidades de treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores. Quais são os resultados esperados? Lembrando, né, que uma vez treinado o funcionário, passado por um sistema de desenvolvimento, é imperativo que ele coloque em prática aquilo, senão vai cair no esquecimento. No levantamento de necessidades de treinamento, a empresa precisa observar o clima da empresa e procurar os feedbacks de clientes, gestores, colaboradores e fornecedores. É preciso avaliar indicadores da organização, quantitativos, produtividade, valores econômicos, metas, rotatividade, histórico de investimentos e T&D. E também indicadores qualitativos, qualidade de vida, conhecimento técnico dos profissionais, processos contra a empresa, ações corretivas ou registros de não conformidades, inovação tecnológica e tendências de mercado. Com essas observações, a corporação consegue especificar quais são as lacunas a serem preenchidas e as capacidades que ela quer aprimorar ou desenvolver. Segundo passo, desenvolver um bom planejamento. Esta etapa pode ser compreendida como o desempenho do plano de capacitação que visa atender às necessidades diagnosticadas, estabelecendo previamente o que deve ser ensinado, ou seja, o conteúdo do treinamento. Por que deve ser ensinado? Diagnóstico do problema. Quem deve aprender? Quais as pessoas que necessitam eliminar gaps de competência? Como se deve ensinar? Quais serão os métodos e recursos instrucionais? Quem deve ensinar? Seleção de instrutores ou multiplicadores? Onde deve ser ensinado? Local e equipamentos necessários. Quando deve ser ensinado? Data ou período ideal. Quanto vai custar? Qual o orçamento para o plano de capacitação? No planejamento, é preciso pensar em como estruturar o processo. Para isso, é importante considerar os melhores métodos, palestras, cursos online, seminários, aulas, grupos de estudo, entre outros. A logística, local, materiais e como tornar viável o treinamento ou desenvolvimento. E quem vai atingir o treinamento? Além disso, você deve planejar também os prazos, pensando no início e no término do processo. Neste contexto, considere qual será o investimento da corporação.
Pense no orçamento da empresa e procure estruturar um processo de qualidade. Procure ser cuidadoso e detalhista no seu planejamento, para facilitar a execução das atividades. Terceiro passo, colocar o plano em prática. A execução é a hora de tirar os planos do papel e colocá-los em prática. Após estruturar bem o levantamento de necessidades e planejar adequadamente a capacitação, é preciso agir. Quanto melhor você e sua equipe estiverem desenvolvido o planejamento, mais preparados estarão para a execução. Nesta etapa, devem ser realizadas as seguintes ações: organizar e delegar responsabilidades de execução e avaliação, apresentar o plano aos executores, divulgar o programa de treinamento, produzir os conteúdos e adequar nas mídias instrucionais, manuais, apresentações, vídeos, infográficos e e-learning, programar locais e prover equipamentos internos e externos, ou externos, controlar e avaliar os métodos de aprendizagem, práticos, conceituais, simulados, comportamentais, e fazer avaliação pós-treinamento. Mas lembre-se de que eventuais desafios imprevistos podem surgir. Se algo não sair como planejado, não se desespere. Trata-se de apenas mais uma dificuldade a ser enfrentada. Assim, procure estratégias para lidar com os problemas, colocando a ética, os objetivos, os valores e a cultura da empresa como norteadores das suas ações. Quarto passo é avaliar os resultados. Depois de tanto esforço do processo, é preciso avaliar se os seus resultados estão dentro do esperado, não é mesmo? O treinamento pode ter sido executado com eficiência, mas não necessariamente trouxe os resultados que você queria para a organização. Para fazer a avaliação dos treinamentos realizados, precisamos considerar dois aspectos importantes. O treinamento produziu as modificações desejadas do comportamento das pessoas? O treinamento produziu os resultados em relação à consecução das metas da organização? Os gestores podem fazer isso de várias formas. O ideal é utilizar mais de uma estratégia, garantindo uma visão mais completa dos efeitos. Vamos ver algumas formas mais comuns de avaliar o TID. Avalie conteúdos. Aplicar avaliações de conteúdo pode ser ótimo se o treinamento envolve aquisição de conhecimento técnico ou estratégias diferentes de atuação. Por exemplo, através das respostas dadas, você perceberá se o conteúdo foi bem absorvido pelos profissionais, a famosa sabatina. Peça feedbacks. Procure saber a opinião dos colaboradores sobre as medidas de TID. Ouça as sugestões e compare os indicadores da empresa. Primeiramente, observe os problemas que desencadearam a necessidade das capacitações. Veja se houve melhorias ou se novas dificuldades surgiram. Procure também observar as posturas dos colaboradores. Lembre-se que o desenvolvimento está incluído no processo, mas ele tem mais um caráter a longo prazo. Não será uma capacitação que o colaborador vai aprender tudo. Ou seja, não vai ser de uma única vez que ele já vai aprender tudo. Desenvolvimento é a longo prazo. A melhoria é gradual e obtida a partir de várias experiências, com avaliações ao longo do tempo. Você poderá observar melhor os efeitos da realização do TID. Por último, e não menos importante, é preciso avaliar os resultados do treinamento e desenvolvimento, mensurando a aquisição e o aprimoramento de competências que agregaram valor competitivo para a organização social do indivíduo. Desculpa, gente. Aprimoramento de competências que agregaram valor competitivo para a organização
e social para o indivíduo. Uma dica para vocês durante essas aulas, que eu faço muita leitura, é que vocês acompanhem na apostila na medida do possível, tá certo? Todo esse material que eu utilizo aqui nas apresentações, nas gravações das videoaulas, estão disponíveis na apostila de vocês. E para finalizar, vamos para o exercício de fixação, valendo mais 2 pontinhos, que consiste num trabalho de pesquisa, onde vocês irão responder essas perguntas aí, tá? São 4 questões, certo? E vocês receberão na sala de aula virtual. Bons estudos e até breve. Obrigado por tudo.